Esse vídeo vai falar o que eu aprendi através dos olhos de uma amante. O que leva uma pessoa a ser a outra? Você já foi amante de alguém em algum momento da sua vida? Você tá olhando pro outro, pro vizinho, pra grama do vizinho? Tá pensando em trair? Antes de você seguir em frente aqui nesse vídeo, vamos deixar uma coisa aqui bem clara. Julgamento zero, lembra? Aqui não há espaço para julgamento, aqui é espaço para nós compreendermos. E tudo que chega até nós, independente dos rótulos, nos permite evoluir, aprender alguma coisa. E se você chegou nesse vídeo, aceita que você tem alguma coisa a aprender com o que eu vou falar aqui. Então fica comigo até o final, porque você vai se surpreender. Eu estou nessa área do desenvolvimento pessoal há mais de 11 anos. E um público que eu atendi muito era ligado às prostitutas, era ligado a amantes. E o olhar da amante foi muitas vezes surpreendente. E eu digo para vocês que, como terapeuta, uma das coisas mais importantes na hora de lidar com situações que às vezes são bastante delicadas, que trazem muitos preconceitos, é ter em si uma visão e um olhar neutro. E olha só, eu comecei a resgatar algum material e eu fiz um compilado de um olhar da amante, do que ela trouxe como um aprendizado da pessoa que estava vindo trair a outra ou o outro com ela e qual era a visão da própria amante. Sabe o que ela me disse? Por que muitas pessoas que estavam traindo junto com ela traíam? Anota aí, presta atenção. Ela me trouxe, elas. Quando eu falo ela, representando todas que eu tive acesso, que eu tive muito carinho de poder conhecer uma outra versão, um outro lado. E elas me trouxeram que as pessoas que estavam traindo estavam relatando que a realidade estava sufocando elas, que os filhos às vezes estavam se tornando pesados demais para administrar, que não estava aguentando mais as cobranças da esposa ou do esposo, que precisava de novidades na sua vida e ela estava sempre tudo muito igual, estava então entediado, que a mulher ou o esposo que estava com eles não estava mais se cuidando, estava se largando literalmente para as cordas, comendo demais, ficando barrigudo, não dava mais no couro, ficava bebendo com os amigos, não cuidava mais da parceira ou do parceiro e estava lá, não pintava mais o cabelo, não fazia mais a unha, não se exercitava. Então, é a pessoa que simplesmente se largou. Outra coisa que ela trouxe, que essas pessoas não estavam mais se importando com elas, que elas não estavam valorizando mais essa pessoa que estava do lado delas, e isso fez com que ela procurasse outra, que não aguentava mais a vida do jeito que ela estava, que precisava de apoio e não estava tendo. Olha que forte isso daí tudo, porque isso nos traz uma profunda reflexão, porque daqui a pouco você se encaixou num desses pontos aqui e pode sim, a falta disso, deixar a margem para alguma coisa acontecer, por você não estar percebendo as necessidades do seu próximo, de não tá mais se cuidando, se valorizando ou valorizando ele, não tá se estimulando ou estimulando ele, não traz mais nenhuma novidade para a relação e essa relação acaba caindo na rotina. E é muito interessante que o olhar da outra às vezes era surpreendente, porque dentro do consultório não foi nenhuma nem duas, foram muitas, mas muitas mulheres que entraram em pânico, que foram, por esse motivo, procurar meu auxílio, que descobriram que era a outra e não sabiam. Então, olha o que elas me trouxeram, que eu anotei aqui essas experiências de muito tempo, que a amante nem sempre sabe que é a outra, que ela também foi enganada, que ela, no fundo, ela também não quer ser amante, ela também quer ser a oficial, ela também quer poder sair na rua de mãos dadas sem dever nada a ninguém. Ela não quer se sentir uma vagabunda ou uma vadia. Quais são os nomes pejorativos que se coloca numa pessoa considerada sendo amante ou a outra? Ela também tem sentimentos e ela não quer se sentir um tapa-buraco, usada para ser descartada depois. Muitas delas acreditam verdadeiramente no amor e muitas delas adoram o perigo. São viciadas na adrenalina, no desafio de desvirtuar uma pessoa do caminho. Só que aí essa pessoa que é desvirtuada, ela é vítima? Não, de jeito nenhum. Existem aprendizados ocultos ali por trás que fazem uma pessoa sucumbir a entrar numa outra relação já tendo um.
baixa autoestima, insatisfação, falta de novidade na vida. Então é preciso sempre olhar uma situação como essa com muito carinho. E essas versões, essas visões que eu trouxe aqui, elas são realmente reais e verdadeiras, e elas, se você descartar nesse momento o olhar do pudor, daquilo que você aprendeu, e você tirar esses filtros e escutar o que realmente eu falei, duvido você não ter tirado alguma lição para você que está aí dentro de uma relação. Então é a hora sim de você parar, rever a sua postura dentro do seu relacionamento, principalmente para quem já está há anos dentro dessa relação, para que realmente você consiga manter acesa essa chama do amor. E se você se descobriu a outra, é a hora de você se perguntar o que há em mim que me fez atrair uma situação dessas para minha vida. Será que é a falta de amor próprio? Porque às vezes nós estamos de mal conosco, com uma vida enroscada, carentes. E aí nos vemos numa situação como essas. Então você precisa realmente parar para refletir, investir em você, sim, para que você possa elevar a sua energia, mudar o seu ponto de atração, até para não sucumbir aos apelos. Porque muitas vezes nós estamos com uma pessoa, que era um dos relatos que acontecia seguido dentro do consultório, de mulheres que verdadeiramente amavam essa pessoa, mas que tinha um conflito ético gigantesco dentro de si, porque sabia que o outro tinha família. E esse outro, muitas vezes, não se separava por causa do nome dos filhos, ou usava os filhos, ou alguma coisa dentro da relação, para não assumir. Então é muito delicado esses triângulos amorosos aí, e eu quis trazer hoje para vocês uma visão de um personagem, de um rótulo, que é pouco dito, que é a amante, para você também refletir e olhar a sua história a dois e começar a perceber se principalmente você está com vontade de trair, parar e refletir o que você de verdade está sentindo falta, que está querendo buscar fora em vez de preencher dentro, porque isso vai te levar sim a um monte de enrolação, a um monte de problema, a um monte de nhaca e perder, para depois começar a perceber o que perdeu para começar a valorizar. Poxa, você não precisa, né? Então esse é um recado muito forte desse vídeo que eu não poderia deixar de trazer aqui para você. Por isso, se você tá vendo alguma amiga, algum amigo que tá relacionado a esse tema aqui, vivendo alguma coisa daquilo que eu falei, compartilha. Esse vídeo precisa ser compartilhado, sim, para dar um choque de verdade, de realidade para essas pessoas que estão fantasiando coisas que não existem, porque entre expectativa e realidade existe uma bela de uma diferença. Então é hora de olhar o que está levando você a querer fazer isso. E aí, gostou? Se surpreendeu? Qual é a sua opinião sobre isso? Coloca aqui embaixo. Eu estou aqui com a pergunta, com o comentário da Thaís, que ela disse: estar num triângulo amoroso é bosta para os três. Sofrimento garantido. Não importa se é amante ou atraída. Quando um triângulo se forma, os três estão muito mal psicologicamente. Concordo em gênero, número e grau. Se você está ouvindo ele hoje aqui, está assistindo esse canal com este tema, é porque isso também toca você. Pode ser que você não toque tão profundamente assim, no sentido de assumir isso publicamente, porque poucas pessoas assumem, às vezes, a vontade de trair, o pensamento de estar fazendo sexo com o marido pensando no outro. Isso tudo é traição? É. E detalhe, quando você fica pensando numa outra pessoa, esse pensamento é energia. E essa energia tem direção e ela vai para essa pessoa. E quem está naquele momento está captando que tem alguma coisa errada. Então não adianta você querer enganar a pessoa, porque energeticamente se sabe que tem alguma coisa errada. E é por isso que muitas vezes a insegurança começa a aparecer numa relação a dois, do nada. Começa a aparecer aquele sentimento de que tem alguma coisa estranha, de que tem alguma coisa errada, uma vontade de pegar o celular e investigar. Nada é à toa. Traição, existem 4 níveis de traição. A traição na espiritualidade, traição dentro dos pensamentos, a traição emocional e a traição física, material, que é as vias de fato quando realmente acontece. Mas esses 4 estágios são traições igualmente, porque envolve você focar e olhar para o outro
e fantasiar e criar um mundo em paralelo para que isso aconteça na sua vida. E quem está junto da relação acaba captando e percebendo isso sim. Então não se iluda. Como propriamente a Thaís disse aqui, ó, estar num triângulo amoroso é uma bosta para os três. É porque não se tem nenhuma pessoa inteira dentro dessa relação. A não ser que um dos lados seja conveniente para ele, o parceiro ou a parceira, ter um companheiro extraconjugal falando. Meu Deus, Aline, como assim conveniente? Sim. Você acredita que a questão da sexualidade é um prazer para todo mundo? Não é. Existe muitas pessoas com problemas na sua sexualidade. E ter um ato sexual com seu esposo se torna muitas vezes uma obrigação. E quando essa pessoa encontra alguém que ela não se envolve emocionalmente, apenas fisicamente, só para extravasar, e essa pessoa então supre essa vontade do marido, por exemplo, de isso alivia essa pessoa de casa de que ela tenha que cumprir este papel também. E parece uma coisa fictícia, mas não, ela é real. Estou aí há 12 anos atuando na área do desenvolvimento pessoal, atendendo consultório, agora online, e pode ter certeza que existem esses casos porque eu já testemunhei eles. Então é muito importante que a gente comece a perceber que quando um dos lados dentro de uma relação começa a sentir vontade de olhar para fora e começa a realmente se sentir impelido a ter um triângulo amoroso, ou você começa a atrair esse triângulo amoroso para perto de você, existem aprendizados muito intensos por trás dessa situação. E esses aprendizados estão ligados à autoestima, estão ligados a dizer não, dar limite, se valorizar, se respeitar, se aceitar. Porque quando nós não fazemos isso, é que nós atraímos situações que endossem isso. Então, para isso, inclusive, eu fiquei pensando aqui como que eu poderia ajudar você, que peixinho aí que está aí do outro lado me assistindo, a equilibrar o teu relacionamento, a proteger o teu relacionamento. Porque apenas amar não basta. Infelizmente, amar não é garantia de um relacionamento sadio a dois ao longo da sua vida. Isso sem falar daquelas culturas que tem a bigamia e nós somos monogâmicos. Tanto que, extrafisicamente falando, se todos os lados envolvidos nesta relação estão bem, tranquilo e em paz, não existe karma acontecendo ali. Existe karma nascendo, se consolidando, aflorando, quando alguém não se sente bem com essa relação. Por isso, quando nós estamos dentro de relacionamentos monogâmicos, bígamos, enfim, isso depende muito de cada caso. O que importa para que nós aqui tenhamos uma questão é 1. Evitar o julgamento. 2. Se você está procurando fora, por que você está procurando fora? O que está, na verdade, te levando a procurar fora? O que daqui a pouco você não está tomando uma decisão e dizer chega, que essa relação já acabou? Porque às vezes é muito mais fácil manter numa relação do que tomar uma decisão. Concorda? Quantidade de pessoas que já estão dentro de uma relação por simplesmente estar. Então, acorde para isso dali. E eu trouxe, então, eu gosto muito desse material aqui, que é a Fitoenergética, que ele é um livro que trabalha com a energia das plantas. Então, não é fitoterapia, é fitoenergética, tá? É um livro, inclusive, que eu recomendo a leitura. Para quem tem um laço, uma ligação forte com as plantas, ele é fundamental. E ele ensina a gente a fazer tratamentos com as plantas para trabalhar alguns objetivos. E eu peguei e construí um tratamento fitoenergético para você equilibrar, para ajudar a manter a harmonia do seu relacionamento. Em outras palavras, proteger ele. Quer saber como usar? Quer ter acesso a esse tratamento? Então pega papel e caneta aí para anotar. Então, quais são as plantas que você vai precisar? Primeiro, louro, pêssego, funcho, poejo, cavalinha, laranjeira, pariparoba, marmelo, alecrim e anis estrelado. Tá ok, Aline, eu vou atrás das plantas, mas como é que eu uso isso? Primeira coisa, se você é reikiano, tem que limpar e energizar essas plantas, tem que ativar ela, fazer uma boa oração,
Tem uma forma que é ensinada, que é o verde prata, que você ativa intercalando esses jatos de energia nas plantas, tá? Saindo da mente um jato de energia prata, do coração verde, para ativar as potências energéticas dessas plantas. E para vocês, como é que vocês podem fazer isso? Vocês podem colocar isso, que nem eu estou aqui trazendo um chimarrão. Normalmente os chimarrões que eu faço, eles são chimarrões energéticos. Sim, fitoenergéticos, melhor colocando. Aqui hoje, por exemplo, tem um tratamento de limpeza, de desbloqueio. Então, todas as pessoas que tomam esse chimarrão vão desbloquear algum ponto da sua energia que não está trancado, Foi engraçado porque a primeira coisa que desbloqueou também, um chimarrão, já precisei ir no banheiro. Legal, né? Então, essas são formas de você usar. Mas, Aline, eu não moro no sul, não é um hábito meu tomar chimarrão. Sabe o que você pode fazer? Faz o chá. Não precisa deixar ferver ele, tá? Porque você vai trabalhar com a energia dele. E aí coloca num borrifador como esse. E que nem esse daqui é de limpeza e proteção energética. Você pode fazer vários tipos. E aí borrifa sobre a sua casa. Trabalha isso. Ou tomar um chá tradicional. Tanto faz. O importante é que quando você for usar para borrifar o chá, não pode ficar guardando ele na geladeira ou mais de 2 horas, porque ele começa a perder a sua potência. Então, borrifa e usa ele por toda a sua casa para proteger a sua relação de interferências externas, como, por exemplo, uma amante que acabou de cair e foi embora agora aqui. Mas enfim, eu queria deixar um pedido para você aqui. Se você lembrou de alguém que precisa escutar o que eu acabei de falar, compartilhe esse vídeo. Eu tô de olho nos comentários de vocês, tanto aqui no YouTube, quanto no Facebook, quanto no meu Instagram. Que se você ainda não me segue no meu Instagram, segue lá, @AlineSchultz. Lá eu coloco muitos stories lá do que acontece no meu dia a dia. E eu tenho conversado muito com as pessoas lá também. Eu tenho respondido perguntas ou no direct lá, ou trazendo elas para cá também. Coloca suas dúvidas aqui embaixo. Quando se trata de relacionamentos, qual é o seu principal problema? O que você gostaria de resolver? O que você sente que realmente está pegando para valer para que você possa ter uma relação fantástica? O que está atrapalhando vocês dois? Para a gente poder trabalhar isso, quem sabe, no nosso próximo vídeo. O que acontece quando você é traído, e não sabe? Do nada, você simplesmente passou a implicar com teu maridão, com a tua esposa, com teu crush, ficar meio desconfiado. Você já passou por essa situação? Põe pra mim aqui embaixo sim ou não, que eu quero saber, hein? Por que isso tudo? Porque esse tipo de comportamento pode ser um indício de que você está captando algo de que você não sabe. Como assim? Calma aí, deixa eu explicar desde o princípio. Ao nosso redor tem um campo de energia. Esse campo de energia é chamado de aura, que realmente nessa aura, ali dentro, estão os nossos pensamentos, estão os nossos sentimentos, estão o reflexo das nossas atitudes, estão também todos os lugares que a gente frequentou e entrou em contato com a energia desses lugares, os fragmentos que vão ficando na nossa energia. Às vezes a gente é o verdadeiro cascão, Estela, em relação em termos de energia, porque a gente não toma banho energeticamente falando. A gente vai ficando sujo, tá? Então, realmente é uma coisa que é importante você ter, inclusive, saber para começar a procurar até ajuda para saber limpar e proteger a tua energia. Então, ao nosso redor tem um campo de energia e esse campo de energia, quando vem uma pessoinha, essa pessoinha entrou em contato com outro, quando elas estão próximas, uma entra no campo de energia da outra. E o fato de uma entrar no campo de energia da outra faz com que ela leve um pouco dessa pessoa com ela para onde ela for e essa leve um pouco dessa para onde ela for. Então, se você... vamos lá. Eu e meus desenhos, meus bonequinhos de dedo aqui, você tá entendendo, né? Essa pessoa que tá traindo com essa daqui, tá levando um pouco dessa com ela, então ela vai embora e aqui ela vai voltar para onde? Para casa. Então ela vai encontrar você. Quando ela encontra você... Quem é você, se é sensível, você começa a não reconhecer essa pessoa. Você começa a sentir alguma coisa estranha. Por quê? Porque no meio dessa energia que cruzou entre vocês, tem uma terceira energia que é daquela pessoa que ele está traindo. Por isso pode aparecer uma sensação de desconforto, pode aparecer uma questão de parece que
tem alguma coisa errada. A energia não mente, gente. Você simplesmente captou. Captou que tem alguma coisa fora do lugar. E a energia que tá vindo junto com o maridão, com a esposa, que não é só dele. E nessa hora existe então a mistura energética que faz com que você não reconheça o seu marido ou sua esposa e você também não se reconheça. E inclusive ele está então trazendo essa outra ou o outro para dentro do seu lar. E aí é que entra uma expressão que até dá, que inclusive é o nome de um filme, que é uma expressão chamada dormindo com o inimigo. Então imagina você de noite dormindo com uma pessoa que tem uma energia de um outro junto dela. Porque quando você vai lá e faz o fuque-fuque com a pessoa, você está literalmente trazendo essa energia que fica com você por um período de tempo. E esse período de tempo, você, se não souber limpar essa energia, transmutar essa energia, faz com que a pessoa sensível acabe captando. Então, o que acontece quando você é atraído e não sabe? E, inclusive, tem um vídeo que eu fiz aqui, que eu vou pedir para o pessoal da equipe deixar aqui o e-card, que é um vídeo falando sobre o que acontece quando alguém pensa muito em você. Porque você pode acabar captando o pensamento da pessoa que está atraindo pra cima de você. Então vai nesse vídeo aqui depois olhar, que é fantástico, tá? Então o que acontece com você quando você é traído e você não sabe? Vamos lá, vamos a alguns indícios. Número 1, você não dorme direito. Tá dormindo com o inimigo, você simplesmente tá com esse campo de energia, um sugando o outro, o maridão, a esposa acorda super bem e você acabado, exaurido, tendo pesadelos dele tá traindo você, coisas estranhas, assim, começou a se tornar frequente. Não é à toa. Existem pessoas que fazem projeção astral conscientes que são capazes de seguir o marido, a esposa, quando estão em viagem em sonho. E eles conseguem flagrar a pessoa traindo ela em projeção astral. Isso é real, isso é possível, certo? Só que não é o caso da maioria das pessoas. A maioria das pessoas isso é muito mais inconsciente e sensível. Então, o que acontece quando a pessoa é traída e ela não sabe? Além de não dormir direito, ela fica confusa, muito confusa, e em relação ao que está acontecendo, é como se ela não conseguisse mais enxergar as coisas com clareza. E essa falta de enxergar as coisas com clareza afeta toda a vida. Imagina você não enxergar com clareza e ter que ir para o trabalho render. Não vai dar certo. Imagina você confusa e indo para uma festa com amigos. Qualquer coisinha pequenininha já vira uma coisa grande assim, pode gerar uma briga, uma discussão federal. Então, às vezes a vontade de fazer sexo, ela pode simplesmente sumir. Você pode daqui a pouco, ao fazer sexo com teu marido, com a tua esposa, se sentir desconfortável, suja, eu diria até. Por quê? Porque você não está fazendo apenas sexo com ele, você está fazendo sexo com ele junto com a energia de uma outra pessoa. E quando a pessoa tem troca muito seguida de parceiro, então vira uma verdadeira suruba energética. Por essa você não esperava, né? Então pode sim ser o motivo da sua esposa não querer transar contigo porque você também tá traindo ela com outra pessoa. Pode gerar o quê? Uma ansiedade sem motivo. Essa ansiedade do nada pode levar as pessoas que têm uma probabilidade a isso a comer muito mais, engordar, ou o contrário, não conseguir mais comer, porque parece que tranca, não desce. Então nós temos pessoas que comem e outras que não comem. O que mais pode acontecer? A pessoa ficar muito mais na defensiva do que o normal. Quando vê você tá na defensiva e não sabe por quê. Quando vê você tá atacando e não sabe por quê. E isso é inclusive um dos indícios, né, de quando uma pessoa tá traindo, que você tá olhando para ela e você percebe que ela tá o tempo todo se justificando. São indícios de que tem alguma coisa que não está certa. Você pode ser assolado, então, por pensamentos estranhos, do nada. Coincidências podem começar a acontecer. Por quê? Porque a mentira tem perna curta. Mais cedo ou mais tarde, alguma coisa acontece que, se você tiver merecimento e estiver aberto para descobrir que você está sendo traída, você vai saber. Ainda mais nessa era digital que nós estamos vivendo, que para se esconder, né, Estela? Não dá. Olha, se esconder hoje na era digital é difícil. Melhor você não ter nada nas mídias sociais,
Porque se você tiver, alguém te viu, alguma coisa vai dar um indício, vai dar uma pista, tá? Você vai daqui a pouco começar a implicar sem saber o motivo. Você vai começar, em outras palavras, surgir uma vontade de dar aquela espiadinha no celular daquela pessoa. Então, esses são sintomas que mostram que tem alguma coisa que não tá legal no campo de energia dessa pessoa, que tá fazendo você ou querer saber um pouquinho mais. O que que eu faço ali em relação a isso? VBD. Meu Deus, Aline, o que que é um VBD? VBD são 3 cores: V de violeta, B de branco, D de dourado. É preciso você limpar e proteger a sua própria energia. Limpar e proteger a energia da tua casa. Então imagina essa luz entrando pelo topo da sua cabeça, preenchendo todo o teu interior, saindo pela tua pele, fazendo uma bolha ao teu redor, que é preenchendo a tua aura. Espalha ela pela tua casa inteira, limpa, transmuta a casa. Pois preencha, faz o mesmo processo com a luz branca. E por fim, imagina uma luz dourada, como se fosse um sol embalando você dentro de uma luz dourada, que é esse sol protegendo você, protegendo a energia do seu lar. E principalmente, começa a observar a reação dessa pessoa. Às vezes é engraçado, porque quanto mais uma pessoa eleva a energia do lar dela, mais a pessoa que está com uma vibração ao contrário, que está fazendo alguma coisa errada, por exemplo, é um exemplo disso, que está escondendo algo, ela se sente incomodada. Então, se de repente, do nada, esse parceiro começar a discutir, começar a brigar com você, começar a ficar realmente impaciente dentro do lar, começa a desconfiar, tem alguma coisa errada com ele ou com ela. Pergunta, sonda essa pessoa, pergunta para ela o que está acontecendo. Para quê? De repente é outro motivo, é claro, pode ser outro motivo que esse que eu esteja falando, que esteja sendo desembocado na tua casa. Então, para quem trai, atenção, o recado é para você. Você nunca chega em casa sozinho. Você tem sempre estar levando contigo essa pessoa. E às vezes é uma pessoa que você nem gosta, mas que só quer tirar uma lasquinha. Você está levando isso para tua casa. Se tiver filhos, teus filhos estão entrando nessa energia, estão captando isso, tá? Lembra que a mentira tem perna curta. Para que você tá dentro de uma relação? Você decidiu se casar, decidiu estar junto com essa pessoa e tá traindo. Não faz sentido algum. Seja honesto, seja verdadeiro. Não tá feliz? Vai buscar por que você não tá feliz. Vai buscar a origem. E a origem não tá no outro, tá em você. Procure ajuda. Procure realmente uma rede de apoio. Como superar uma traição? Esse vídeo é para você que traiu o seu parceiro e que está pensando nisso, prestes a perder a cabeça. Ou então que se arrependeu, que se divorciou e não sabe o que fazer agora, ou até mesmo você que foi traído. Quer prevenir futuros sofrimentos? Ouse ver esse vídeo até o final e se surpreenda com o que eu vou mostrar para você. Traição. Será que você tem o potencial para trair? Quando se fala de traição, dificilmente alguém se sente isolado, desacomodado e não esteja mexido. É algo que já pode ter acontecido e que pode estar nesse exato momento acontecendo. Ou pode ser que um dia você, infelizmente, passe por essa situação. Mas você sabe o que é traição? Qual é o seu grande significado? Segundo o dicionário, traição está ligada ao ato de iludir, enganar por traição, atraiçoar. Mostra uma falta de lealdade, uma quebra de fidelidade e confiança em algo ou alguém. Traição vem do latim traitione, que está relacionado à entrega de alguma coisa que possa prejudicar o outro. Para trair, é preciso existir a confiança, alguma relação entre os envolvidos. Então, por esse motivo que a traição não se restringe apenas aos relacionamentos amorosos, mas também pode estar entre os amigos, entre pais e filhos, entre chefe e empregados, enfim. Seu mundo acabou por causa da traição? Uou! Já reparou o quanto é devastadora uma traição?
Quando alguém vem até nós contar algo sobre a traição de alguém, ficou sabendo? Fulano está traindo ciclano. Existem duas reações apenas. Aquela em que você deixa escorrer o seu veneno por diversos motivos diferentes, como gostar da pessoa, como não querer ela. Então, por exemplo, é aumentando assim a desgraça da situação, aquela em que você se coloca no lugar e se compadece. Por quê? Porque as pessoas traem. Por que elas estão traindo? Os motivos que levam uma pessoa a trair a outra normalmente estão ligados à insatisfação. Ela está insatisfeita com o seu trabalho, com a sua rotina de vida, com a sua vida pessoal, relacionamentos, enfim. Mas a principal insatisfação que se reflete em todos os setores da sua vida é a de si mesmo. Infelizmente, tem-se a tendência de olhar para fora e não para dentro. Quando as situações e pessoas que possamos nos fazer sentir vivos, elas aparecem, o lampejo de vida surge em nossos olhos e é como se um salvador da nossa miserável rotina diária de afazeres aparecesse, como realmente um príncipe encantado, uma princesa encantada. Mas saiba que a traição é uma armadilha bem camuflada. As pessoas que acabam por trair, na sua maioria, não sabem que se trata de uma armadilha. Afinal, elas estão buscando sanar algo interno, com motivações externas. E isso é uma fuga. É não enfrentar a sua vida, não assumir que ela não está bem, usar outra pessoa e magoar mais uma ainda no meio dessa história. Então, como terapeuta, eu escuto dentro dos consultórios pessoas que traíram e foram traídas. E quem traiu dificilmente pensa no outro quando trai. Ele estava morrendo e essa relação extra trouxe ele de volta para a vida. Então, poucos analisam as consequências de uma traição. Como é que a gente pode superar uma traição? O maior problema disso tudo, dessa traição, é a quebra da confiança. E onde existe amor, é um ato de coragem colocar essa emoção acima da traição. É preciso perceber se o casal vai conseguir resgatar essa confiança um no outro. Se o perdão sincero ele vai ser possível para se manter nessa relação. Do contrário, gente, é melhor se separar. O preço de permanecer em uma relação onde a confiança foi rompida completamente é muito alto. Nada vale esse preço, nem mesmo os filhos. Entenda que eles têm aprendizados com essa situação e por isso já nasceram nessa família. Foi um combinado. E a traição no casamento, hein? A traição no casamento é apenas mais uma das diversas maneiras de trair. Mas acredite, não é a pior. A pior traição é aquela que nós fazemos conosco. Quando nós estamos fingindo que está tudo bem, quando não está. E quando não está, ao ponto de, inclusive, buscar resolver essa situação, em vez de enfrentar, colocar os pontos nos is, buscar fora essas soluções. Se auto-enganando, traídos e versus traídas. Por que será? Por trás de quem trai, de quem é traído, existe algo oculto, capaz de justificar essa situação e trazer à tona o seu real motivo. Os acordos espirituais. Então, existe sempre um motivo para tudo acontecer em nossas vidas. Cada dor e sofrimento poderia ter sido evitado? Diria que, no mínimo, amenizado. O livre-arbítrio da pessoa que é atenta é capaz de detectar essa insatisfação em si mesmo e não deixar que isso assuma uma proporção assustadora. Em vez de buscar sanar com um terceiro, olhar para si, querendo ir na raiz dessa situação, buscando identificar qual o aprendizado oculto disso tudo. E quando você busca identificar o aprendizado, isso faz toda a diferença no resultado final para você cumprir os seus acordos espirituais ou não. Enfim, não existem vítimas, nem culpados e nem vilões. Somente aprendizado. A traição normalmente existe
porque algo que está ligado ao íntimo da pessoa não vai bem. Então, muitas pesquisas apontam como a mulher sendo a vilã da história, outras pesquisas mostram sendo o grande traidor o homem. Uma coisa é certa: traição não é a solução para absolutamente nada. Traição é resultado da sua autotraição, de enganar a si mesmo. E quando tudo chega no divórcio, é complicado, porque a pior mentira é aquela que nós queremos contar a nós mesmos e fervorosamente acreditar nelas. Quando uma relação chega ao fim, é inevitável acontecer a separação, o divórcio. E muitos casais já estão separados dentro do casamento há muitos anos. Infelizmente, poucos assumem quando tem problemas. A maioria prefere disfarçar, camuflar. Afinal, o que vão dizer se descobrirem? Estar morto em vida é viver pelos outros. É deixar as rédeas da sua vida nas mãos de terceiros. É deixar que digam como tem que ser a sua relação. É isso que você quer? Como prevenir essa traição? Então, eu vou dar algumas dicas agora, bem simples e que são capazes de fazer toda a diferença quando se trata de relacionamentos. 1. Não traia. Assuma quando você não gostou de algo que o parceiro fez. 2. Deixe as regras da relação às claras desde o início. 3. Cultive a relação. Invista parte do seu tempo para nutrir o amor de vocês. 4. Equilibre a vida pessoal com o trabalho. Trabalho, mas tenha tempo para o amor. 5. Não espere nada do outro. Criar expectativas gera frustração e leva a cobrança. Ao contrário, então, faça você mesmo. 6. Surpreenda. Traga novidades para dentro dessa relação. 7. Converse quando você não estiver bem e, se for o caso, peça ajuda se você não conseguir sozinho. Ele me traiu e agora eu não consigo mais confiar. Me ajuda, Aline, por favor? Com certeza! Quando a gente fala de traição, eu até fiz aqui um roteirozinho que eu queria trazer ângulos diferentes de nós analisarmos a traição. Essa questão de não conseguir confiar. Eu vou trazer alguns ângulos aqui, que é o ângulo da psicologia, o ângulo da constelação familiar, o ângulo de vidas passadas, religião e também da espiritualidade. O que será que todos estes ângulos têm a nos trazer como uma pista para entender o motivo disso tudo estar acontecendo, para a gente conseguir se libertar, para poder voltar a confiar e realmente viver uma grande história de amor? Bora lá? Então, em primeiro lugar, pelo olhar da psicologia, vamos lá, do ponto de vista então psicológico, a dificuldade em confiar após uma traição, ela é bem compreensível, concorda? A traição pode gerar muitas feridas emocionais profundas que vão sim abalando a nossa confiança e principalmente, sabe o que? A nossa segurança emocional. E a própria psicologia, ela traz assim até nós várias e várias abordagens terapêuticas para trabalhar esse tema, como por exemplo a própria terapia de casal, a terapia individual, terapia às vezes até em grupo, dependendo da situação. Para quê? Para te ajudar a olhar para essas feridas e promover, em outras palavras, a cura emocional. E para isso a psicologia vai trazer várias estratégias para reconstruir essa confiança. Pelo olhar da constelação familiar, atenção, a constelação familiar desenvolvida por Bert Hellinger, né? Ela olha as dinâmicas familiares para entender padrões que estão ocultos que podem influenciar os nossos relacionamentos. E nesse contexto a gente pode explorar essas relações e ver que elas têm algo que está relacionado à confiança, e essa questão da confiança normalmente tem raiz em gerações, os seus antepassados, que provavelmente você pode estar compensando alguém, gerando futuros prováveis baseados num honrar do antepassado no presente. Então você pode, por exemplo, estar repetindo o padrão de alguém.
sem perceber. Então a constelação familiar, ela busca trazer essa luz para essas dinâmicas e promover a compreensão, a cura e principalmente você devolver o que é do outro para o outro. Tem algumas leis, né, que são as ordens do amor, e uma delas é da hierarquia, em que você precisa deixar quem veio antes no lugar de quem veio antes, e você não assumir o papel de salvador delas, não se colocar acima delas, e entender que o que passou, passou. Foi como foi. Então é importantíssimo você ter essa clareza para você também não acabar trazendo isso de lá para cá. Às vezes, isso acontece sem que a gente perceba. Será que é o teu caso? Próxima ótica, considerações sobre vidas passadas sobre esse tema de que, puxa, eu fui trair, ele me traiu e agora eu perdi a confiança, eu não consigo mais confiar. A questão de vidas passadas, elas mostram para nós que experiências do que aconteceram lá atrás estão se refletindo sim até os dias atuais. E às vezes, você pode estar vindo numa lei de compensação ou numa lei que te faz repetir o padrão. Então, por exemplo, se no passado você foi uma pessoa que traiu, nessa existência você pode estar dentro de uma relação onde a pessoa, para equilibrar, está compensando e ela traindo você. Entendeu? Então aí entra a questão de você entender esse olhar. Às vezes você repete o padrão. Como, por exemplo, o fato daquela situação ter acontecido, da pessoa ter enganado você, ter sido o ponto que fez você se conectar. Conectar ao quê? A uma vida passada onde você foi traída e você não conseguiu confiar mais em ninguém lá atrás. E lá atrás você morreu amargurada, lá atrás você morreu sozinha, lá atrás as coisas andaram e você ficou parada no tempo, morreu completamente assim, amíngua, sozinha, sem saber pedir ajuda, porque afinal de contas, se você não consegue confiar, você não consegue confiar para mais nada, absolutamente. Compreende? Então, às vezes, os ecos de vidas passadas podem estar interferindo na sua vida hoje para você estar repetindo o padrão ou compensando. E é preciso voltar até lá para cortar este laço e se libertar nessa vida atual. Entendido? Pelo olhar da religião, a religião, ela nos olha essa situação de ele me traiu e agora não consigo confiar mais. Elas nos trazem uma visão que fornece um olhar de um quadro mais moral e ético para lidar com essas situações de traições. Então, em muitas tradições, religiões, a ênfase acaba estando na compaixão, no perdão, na reconciliação. A busca de uma orientação religiosa pode ser uma fonte de apoio muito grande emocional e espiritual para enfrentar essas dificuldades e voltar a confiar novamente. Tanto que muitas pessoas acabam procurando o pastor, o padre, para poder ter uma palavra amiga, uma inspiração que fizesse eles o quê? Ajudar a eles voltarem a se resgatar enquanto instituição familiar. Então existe sim ali muito forte este olhar da religião. E pela espiritualidade? Pela espiritualidade, uma espiritualidade universalista. E quando eu falo universalista, é porque não tem vínculo religioso com nada, mas está aberto a aprender com tudo e com todos. Esse é o olhar. Quando a gente fala pelo olhar da espiritualidade, que é onde eu mais gosto de transitar, pela perspectiva da espiritualidade, essa situação nos traz alguns pontos para serem analisados. Então, primeiro, a compreensão dessa conexão, do que está acontecendo exatamente ali. Então, nós temos que entender que nós estamos interligados. Eu gosto de falar uma coisa que eu falo muito até no meu livro, O Tratado do Amor, que agora estou aqui, tá em algum desses lugares aqui, que Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Então, se une propósitos, existe um motivo para vocês estarem juntos. E quando você entende que motivos são esses, vocês começam a entender naquele momento que não se trata apenas de uma questão individual, e sim se trata de algum resgate, de alguma cura, de uma reconciliação,
que vem de alguma coisa, de algum momento que pode não ter sido realmente agora. Segundo, quando a gente fala das leis universais, os princípios que são cósmicos, que governam toda a nossa existência, a traição ela pode ser vista como uma quebra dessas leis, e isso pode ter uma consequência muito grande para indivíduos em termos de crescimento espiritual, de karma. Entendido? Ó, meu gatinho querido, meu vovô queridão ali. Meu vovô garotão de 15 anos, o Arjuna, querido. Então a busca pela restauração da confiança pode ser guiada por esses princípios. Então quando você entende que isso infringe essas leis que regem a nossa existência, você precisa voltar para resgatar, para que essas leis voltem a estar no seu caminho normal. Com relação ao perdão, à transcendência, à espiritualidade universalista, muitas vezes ela está enfatizando sim o perdão como uma ferramenta para ultrapassar essas experiências que são bem dolorosas. E a jornada, às vezes, para superar essa traição, pode envolver a prática do perdão. Não apenas para libertar o outro, mas também para se libertar. Libertar a si mesmo, a sua alma, deste peso emocional. Então a gente está falando de você trabalhar a questão do auto-perdão. Qual é a parte de mim que atraiu esta pessoa, esta situação para que eu vivesse ela? Então eu olho primeiro para mim e busco em mim esse motivo para poder então me perdoar e automaticamente perdoar o outro. E nesse momento eu entendo que quando eu vou para o quarto ponto, que é aprendizado e evolução espiritual, você começa a entender de verdade que a traição pode ser vista como uma grande oportunidade. Uma oportunidade para você crescer, uma oportunidade para você aprender. Então, em vez de se focar na dor apenas, porque a dor, ela é inevitável, mas o sofrer, sim. Ai, meu dedinho, tá doendo meu dedinho. Sabe o que aconteceu ontem? Meu dedinho, eu bati meu dedinho. Ai, fulano, meu dedinho. Isso é sofrimento. Bateu, doeu, não tem o que fazer. Agora, se você vai chorar sobre o leite derramado, é outra conversa. Então, em vez de apenas se focar nessa dor, ficar se lamentando sobre a dor, você precisa enfrentar esse desafio. É buscar a compreensão exatamente do que tem ali que te leva de verdade a você buscar um processo de evolução nisso daí, sim. Então, ele me traiu e agora eu não consigo confiar. Quanto mais intenso for uma reação a algo, aqui eu trouxe a questão da traição, mas pode ser qualquer coisa, mais mostra que tem uma lição oculta aí nessa situação para você aprender. Algum resgate que certamente não começou nessa existência e que envolve, sim, um momento de você olhar para você, para depois você dar um outro salto e seguir em frente. E uma observação muito importante quando se trata de traição de alguém, perdoar. Gente, o fato de uma pessoa não querer evoluir, não querer te perdoar, não impede que você siga em frente. Entendeu? Então, o fato de uma pessoa não querer perdoar você por algum erro seu do passado, que você realmente se arrependeu, que você realmente entendeu a lição, foi atrás e reformulou isso, transmutou isso, uau! Quebre os seus paradigmas. Isso não te prende à pessoa. Se você não consegue lidar com tudo isso, com essa situação, eu trabalho com todas essas técnicas. Eu vou deixar aqui embaixo para você um link para você adquirir uma sessão de atendimento individual comigo, para a gente marcar o quanto antes para te dar essa grande reviravolta. E aqui eu falei sobre os relacionamentos a dois, sobre traição, mas isso se aplica a qualquer coisa. E aí cabe a você a decisão de se você quer minha ajuda ou não. Beijo enorme. Tchau, tchau.